Olá, eu sou Fran Pinheiro e hoje eu quero conversar com você sobre as despesas variáveis. A atenção que a gente precisa ter a essas despesas. No nosso dia a dia, nós temos as despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas são mais difíceis da gente se descontrolar nela, a não ser que você tenha pegado algum compromisso, alguma coisa que você realmente não caiba no seu orçamento. Então a gente precisa mexer. Mas na grande maioria das vezes não é nas despesas fixas que as pessoas erram. As despesas fixas de uma residência, de uma casa, é o aluguel, é a água, é a luz, a internet, o medicamento quando a pessoa tem alguma doença crônica, que precisa daquele medicamento todos os meses. Isso são as despesas fixas. Tudo que você paga todos os meses, rigorosamente. Aquele compromisso que a gente tem em cumprir. A gente não tem como ficar sem pagar água, a gente não tem como ficar sem pagar luz, sem pagar o aluguel. Quando eu falo aluguel, pode ser prestação habitacional, alguns empréstimos, tipo os empréstimos mais longos, como o financiamento de um veículo. Isso tudo são despesas fixas. E na grande maioria das vezes a gente não erra nessas despesas. A gente costuma errar muito, a grande maioria das pessoas erram com as despesas variáveis. Quais são as despesas variáveis? O combustível de um passeio, hospedagem, coisas que a gente faz não no dia a dia corriqueiro, mas a gente faz sempre quando a gente acredita que tem uma necessidade, tipo a compra de uma TV, a compra de uma geladeira, acontece mais esporadicamente, né? Um jantar, aí uma ida ao restaurante, uma ida ao shopping, ao cinema, isso tudo são despesas variáveis. E nas despesas variáveis, a gente decide comprar ou não comprar, fazer a viagem ou não fazer, se comprometer com uma outras despesas extras. Sempre tem os sentimentos envolvidos. Sempre. Sempre, Fran, sempre. Os nossos principais sentimentos, os sentimentos base, né? É a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. Os outros sentimentos, a frustração, a mágoa, tudo vem desses 4 sentimentos, são derivados, né? Desses sentimentos base. Na grande maioria das vezes, a gente decide pela compra, decide por arcar com essa despesa por uma dessas emoções. E é muito importante a gente prestar atenção nos nossos sentimentos. Eu vou contar para vocês alguns erros que eu já cometi com cada um desses sentimentos. Às vezes a gente fala assim, Fran, mas na alegria a gente não vai cometer erro, não vai sair comprando. Sai. Eu vivia numa época, né, na minha época do endividamento, tudo era tão tenso, ainda tinha a energia do endividamento. Qualquer coisa pequena, qualquer coisa menor que acontecia, que me trazia um pouquinho de alegria, eu queria comemorar. Mas eu queria comemorar em alto estilo. Eu queria comemorar num restaurante muito bom, com uma comida muito boa. Eu não servia para mim fazer um lanche para comemorar. Para mim tinha que ser no restaurante. E aí eu ia no restaurante porque eu estava muito alegre naquele dia, porque às vezes o chefe tinha elogiado o meu trabalho. E aí a alegria que eu senti naquele momento queria fazer aumentar, porque era tão raro aqueles momentinhos, era tanto estresse, era tanto peso, tanto mau humor durante todos os dias da minha vida. Então aquele momentinho de alegria eu queria fazer com que ele fosse ainda maior. Então eu queria levar toda a minha família para um restaurante muito chique, gastava dinheiro. Não é que isso é errado. Não é que é errado eu comemorar num restaurante muito chique, mas aquele não era o meu momento. Eu estava endividada.
eu não estava conseguindo me controlar financeiramente. Hoje eu posso me dar o luxo de ir num restaurante super chique e comemorar as alegrias. Hoje eu já percebo quando é uma alegria pequena e eu estou tentando aumentar, tentando ficar num momento de euforia, porque a alegria é muito rara. Hoje eu já consigo identificar isso, porque problema todo mundo passa. Às vezes a gente passa por uma semana carregada, cheia de problemas. Às vezes é problema no trabalho, às vezes é problema em casa, às vezes é problema com a família, né? Com o pai, com a mãe, né? Às vezes problemas de outras pessoas que a gente acaba se respingando na gente, né? Ou a gente acaba puxando pra gente. Então a gente precisa saber identificar. Naquele momento, esse tipo de comemoração não me era viável. Naquele momento, esse tipo de comemoração era um erro para mim. Porque isso estava cada vez mais, quando essa euforia passava do final da noite, dormia um pouco melhor, no outro dia de manhã eu já pesava para mim a responsabilidade de ter feito um pagamento no restaurante de R$450, de R$570. No outro dia eu percebia o que eu tinha feito. E aí aumentava ainda mais a energia negativa da raiva. A gente também comete erros. Eu já cometi vários erros com a raiva. Teve uma época em que quando eu comprei o meu carro, e que na verdade, não foi com financiamento, foi um consórcio que eu fiz, fui contemplada por sorteio, mas eu me comprometi com um consórcio que eu não precisava ter me comprometido na época. Eu tinha um carro bom, o carro me servia muito bem, mas eu queria um carro mais novo, porque eu estava no período de separação. Então eu queria mostrar para todo mundo que eu estava bem, que as coisas estavam super bem e que não tinha problema nenhum aquela separação. Então, por conta da raiva que eu sentia da situação, a raiva que eu sentia do meu ex-esposo, eu queria mostrar para todo mundo, para ele, para todo mundo, para a sociedade, que eu estava bem, que não tinha problema algum eu ter me separado. E aí eu me comprometi com o carro. Não me comprometi com o empréstimo, mas fiz um consórcio. De qualquer maneira eu estava me comprometendo. Nessa época eu já tinha um pouco de preocupação com relação à taxa de juros, mas eu não sabia ainda que as minhas emoções estavam muito envolvidas com as minhas decisões. Que as minhas decisões estavam sendo tomadas pelas emoções afloradas. E pela tristeza, por várias vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes, de me sentir triste, meio depressiva, para querer melhorar, ir numa loja, comprar roupa, ir no cabeleireiro, cortar o cabelo, mudar. Não é que seja errado. Não é errado eu querer me levantar, aumentar minha autoestima e comprar uma roupa ou ir ao cabeleireiro. Só que eu não precisava gastar 400, 500 reais no cabeleireiro. Eu não precisava, igual eu já fiz uma vez, de ir numa loja de roupa e comprar 3.500 reais em roupa. Poucas peças. Porque eu fui numa loja, numa boutique, e comprei 3.500 reais, trouxe para casa poucas sacolinhas. Então são coisas que aqui eu precisava daquilo porque eu precisava me levantar. Mas não adiantava. No outro dia, na outra semana, eu já estava, além da tristeza, está ainda dentro de mim, porque eu não sabia trabalhar com ela ainda, eu não sabia administrar as minhas emoções, e ainda estava com ela e a dívida maior. A roupa, por exemplo, quando eu fiz essa compra de 3.500 reais, eu dividi em 6 vezes no cartão de crédito. Então, eu arrastei isso por 6 meses. Então, isso me prejudicou. Foi um erro. Eu poderia ter comprado muito mais roupas numa loja um pouco mais simples ou ter comprado menos peça. Eu precisava ter comprado 3.500 reais de roupa. Então a gente precisa ter essa consciência de que às vezes as nossas emoções afloradas demais, a gente se prejudica financeiramente.
Uma vez, na tentativa de medo, eu errei muito. Medo, então, é muito. No meu caso, foi medo de perder a pessoa que a gente ama, perder a pessoa que a gente quer do nosso lado. E aí eu gastava desesperadamente. No meu casamento, um casamento que não teve sucesso, meu ex-esposo gostava muito de sair no final de semana para beber. E eu queria participar daquilo. Eu queria sair para beber. E quando eu via, para evitar às vezes que ele saísse para beber ou que ele saísse para chegar só de madrugada em casa, eu inventava algumas programações. Final de semana já estava chegando, eu já ficava nervosa, com medo de como vai ser esse final de semana, e começava a vamos fazer um churrasco e vamos chamar os amigos. Vamos fazer uma viagem, né? Vamos levar a família. Porque quando eu saía, quando tinha uma programação, ele estava presente. Então, por medo de perder aquilo, eu ficava todo final de semana fazendo programações diferentes com medo de perdê-lo, sem ter condições financeiras para isso. E a cada vez fui me endividando, renovando o consignado e sem tomar uma decisão que eu precisava tomar uma decisão na época. Isso são erros que a gente comete. A gente precisa parar para pensar. A pessoa que está endividada hoje, pensa um pouquinho, quais os erros que você está cometendo. É simples, muito simples, mas não é fácil. Identificar, muitas vezes, é mais fácil você identificar depois que acontece. Comprei, me comprometi, errei. Depois, você pode parar, pensar e falar: poxa, eu comprei aquilo pela alegria, né? Impulsionado pela alegria. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso, como a gente diz o ditado, né? Depois que você viu, não tem como desver. Acontece com os sentimentos. Quando você começa a prestar atenção, mesmo que seja depois do erro, a sua mente vai começar